Muito boa noite para você que está nos recebendo na sua casa. Estamos começando mais um programa Centros, aqui TV Univates. Boa tarde às nossas convidadas. Estamos gravando o programa novamente aqui na sala de empreendedorismo, prédio 2 da Univates. Nosso tema de hoje é proteção de dados pessoais, dentro do conceito de branding e business, que a gente vai falar bastante no programa de hoje, logo após a abertura. Muito bem, começando então o primeiro bloco do nosso programa Centros. Nosso tema de hoje é a proteção de dados pessoais. Temos aqui um pequeno texto que a produção nos passou. A evolução tecnológica e a globalização criaram novos desafios em matéria de privacidade e proteção de dados pessoais, exigindo um quadro de proteção sólido e mais coerente em toda a União Europeia. Isso em função da presença da professora Cristina, e nós já vamos saber detalhes de quanto essa decisão europeia impacta aqui para nós também. Para responder então a essa exigência, foi criado um Regulamento Europeu de Proteção de Dados no ano de 2016, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Vamos saber detalhes desse regulamento. Conosco, professora Elisete Kreutz, que é coordenadora do MBA Internacional de Branding e Business, professora Cristina Maria de Gouveia Caldeira, que é jurista, professora e pesquisadora e consultora de empresas, e também a professora Thaís Miller, professora do curso de Direito. Muito obrigado pela presença de todas. Vamos lá, começamos com o nosso conceito básico de branding, business e direito autoral. Acho que é mais ou menos por aí que são os conceitos essenciais, né? Quem gostaria de começar? Professora, vamos lá. Isso. Mais uma vez dizer que é um prazer estar no Univates para abordar temas com tanta pertinência e atualidade, como é a proteção da marca, a marca que é uma propriedade da própria empresa e é um valor imaterial que é muito caro à empresa, que é naturalmente necessário investir muito para que a marca ganhe confiança e sobretudo ultrapasse as fronteiras, é naturalmente ajudado pelo direito que lhe reserva, nomeadamente em Portugal, um código da propriedade industrial, onde a marca é privilegiadamente reconhecida e protegida, assim como as patentes e assim como outros elementos do direito industrial, mas relativamente à marca e à importância de a proteger num mundo de grande concorrência em que as marcas muitas vezes são o fator de maior riqueza de uma entidade, de uma organização, de uma empresa, ela é fundamentalmente a face de uma organização e que por essa razão merece da parte do direito um enquadramento que hoje é cada vez um enquadramento mais global, que ultrapassa mesmo o sistema jurídico português e europeu e que é realmente um conceito internacional que é naturalmente protegido pelos organismos internacionais, nomeadamente a Organização Mundial para a Propriedade Intelectual, que eu penso que é hoje o alicerce principal da marca e do branding. Podemos dizer que a marca, essa preocupação que hoje a gente vislumbra no mercado é uma junção entre a questão da identidade, do marketing, do posicionamento da empresa, mas que precisou de ajuda da área jurídica para que legalizasse esse processo, ou é uma preocupação que vem prioritariamente da área jurídica e o mercado está se adaptando? Como é que se dá essa junção dos dois mundos? Em boa verdade, o direito é um regulador social e, portanto, em primeira mão há um desenvolvimento da empresa, há uma necessidade do reforço da sua identidade, há uma necessidade de transmissão de uma confiança que é cada vez hoje mais necessária para que uma marca se afirme, e só num segundo momento, e muitas vezes de forma muito tardia, é que o direito regulamenta, o direito enquadra, o direito a protege, muitas vezes através de organismos internacionais, uma vez que o sistema interno de cada país não é suficiente para proteger um recurso intangível de tanta importância como são as marcas e que cobrem vários ordenamentos jurídicos internacionais. Portanto, mais uma vez, para clarificar, o direito vem num segundo momento para
regular socialmente, e comercialmente e industrialmente a importância de um elemento e de um valor intelectual tão importante na sociedade de hoje. Certo. Professora, só para fechar a sua participação nessa introdução, também vou ouvir as outras duas professoras. Essa preocupação da marca é uma preocupação que a gente deva dizer, classificar como preocupação só de grandes empresas e grandes marcas, ou é indiferente ao tamanho da organização? Eu penso que no mundo globalizado e de desenvolvimento tecnológico nós temos pequenas e grandes empresas, portanto, e tanto umas como outras são valorizadas e merecem ser reconhecidas. É exatamente isso que a marca faz. Identifica independentemente da dimensão da empresa. E hoje, no mercado tão competitivo, não é verdadeiramente a dimensão da empresa. Se bem que, por um lado, a dimensão pode ser um fator crítico de sucesso, ele não é o único fator positivo e de relevância dentro de uma organização. Por isso, eu diria que a marca é tão relevante para uma pequena empresa como para uma grande empresa. É, de facto, o fator de confiança, é o elo de ligação, é um fator e é um elo de ligação da empresa à sociedade. É um elo e é um fator que integra hoje um ecossistema muito sensível, como é aquilo que veremos num segundo momento, o ecossistema dos dados. E, portanto, cada vez mais, quanto mais tecnológica é a sociedade, vamos encontrar pequenas empresas com uma dimensão internacional enorme. Portanto, dizer que a proteção da marca é apenas fundamental para uma grande empresa não é possível, nem vamos admitir que tal seja viável. A pequena empresa precisa também de se reconhecer. E não é exatamente a dimensão que faz a diferença, é a qualidade, é a confiança, é a transparência, é a exigência que coloca nos seus produtos, nos seus serviços, no seu atendimento. Perfeito. Professora Elisete, para a gente também pegar um olhar um pouco da área da publicidade, da linguística, né, de como as marcas representam a comunicação das empresas. O branding acaba sendo uma forma não só de valorizar a marca, mas também de respeitar a identidade delas, né? Sim, justamente o branding ela vai trabalhar com toda essa gestão da marca. E a marca, apesar que no INPI, né, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a gente vai registrar a identidade visual, a nominativa, né, nesse sentido, a marca, ela, como todos já falam, é muito mais do que isso. Então, a marca é todo esse ser que está aí que precisa ser cuidado. Né? Então, a gestão da marca é fundamental. Mas, voltando um pouquinho que a professora Cristina falou dessa importância de registro de marca, de proteção da marca, o que vai ocorrer, por exemplo, a gente sabe que a marca tem um valor simbólico, né? Ela tem um valor também monetário. Né? Então, só ela vai ter esse valor monetário se ela estiver protegida. Porque senão não tem, já começa por aí, não está registrado, ela não vai poder averiguar qual é que é esse valor, né, que ela tem, né, em termos monetários, em termos de esse intangível monetário. Então, é todo um processo bastante complexo, com várias estratégias, né? Entra a publicidade, entra o jornalismo, entra todo, né, esse conjunto de pessoas, né, RH, etc., porque o que a gente costuma falar é todo um discurso multimodal da marca, não é só a questão linguística, né, ou a questão da frase imagem, do logo, né, bonita, etc. Não, é todo, até a postura de quem trabalha, né, nesta marca. Então, está comunicando algo. Né? E o que a gente diz são todos esses atos sociais que vão dar essa credibilidade para a marca. Né? Fazer com que essa marca ganhe valor e etc. Então, é um processo bastante complexo, mas que a gente não deve deixar de fazer. Nem por ser pequeno, pelo contrário. Né? Então, quando a gente começa uma iniciativa de uma empresa, temos que nos preocupar com a marca, sim, especialmente a proteção da marca e o registro, porque quando ela estiver bem, alguém vai reclamar. Quando ela estiver aparecendo um pouquinho mais, alguém vai reclamar e vai dizer, não, você não pode usar esta marca, esse nome, etc., porque eu sou dono, eu já registrei. E aí, todo o trabalho que foi feito durante todo aquele tempo, né, um investimento não somente financeiro, mas emocional e de tempo,
se vai. Claro, né? Tem que começar do zero de novo. Então, por isso que quando começar, já pensar em proteção de marca. Claro. Né? Eu me recordo que há alguns anos atrás, quando eu trabalhava em Porto Alegre, ainda na TVE, houve assim aquela busca pelos domínios, os domínios de internet, e que é algo semelhante, né? Naquela época nós rapidamente estávamos trabalhando no site da TVE de Porto Alegre e nós garantimos o domínio tve.com.br. E alguns meses depois fomos procurados por muitas outras TVs educativas do Brasil, querendo saber se nós disponibilizávamos aquele domínio que nós havíamos primeiro registrado. Quer dizer, quando tu registra, tem paternidade e tem propriedade. Exatamente, né? Ninguém mais pode se apropriar disso. E legal que você colocou essa questão da internet, porque na verdade a gente tem que ver os dois registros. Sim. Ele tem que estar livre no INPI, mas também tem que estar livre para a internet, então nos sites, etc., porque senão uma coisa não casa com a outra. Sim. Né? Então, corre-se às o risco vezes de ter uma marca que depois não pode migrar para algumas ações de... não vai poder divulgar daí nesse sistema. Né? Então, nós temos que casar essas duas coisas. Não? Pode estar livre no INPI, mas não está livre na internet, não vamos poder fazer um site, não vamos poder usar até no Face, não, ou seja lá qual for a outra rede que vão utilizar. Então, não tem por que ter o registro. E o contrário também é verdadeiro. Né? Você vai registrar algo, né, para os domínios, né? Mas não está livre lá no INPI. Então tem que juntar as duas coisas. Isso para começar o assunto. Né? Claro. Quer dizer, não é só gerenciar o nome, a marca, o posicionamento, é gerenciar também toda a questão legal que vem aí como consequência. Exatamente. Nós estamos fechando o primeiro bloco, vamos começar o segundo bloco ouvindo a professora Thaís, no seu olhar também, e aí já vamos para o nosso tema, que é especificamente essa questão da regulação que foi feita em Portugal. Já voltamos. Proteção de dados pessoais, branding, business, são os temas que nós estamos desenvolvendo no nosso programa Centros de hoje, com as nossas convidadas, professora Elisete Kreutz, coordenadora do MBA Internacional de Branding e Business, professora Cristina Maria de Gouveia Caldeira, jurista, professora, pesquisadora e consultora de empresas, e também a professora Thaís Carneleto Miller, que é professora do curso de Direito, que nós vamos ouvir agora. Queria ouvir um pouquinho o seu olhar sobre esse tema, professora, até pelo fato de que é uma coisa um tanto recente no Brasil, não? Eu já diria que não, porque a família real, quando chega no Brasil já no segundo dia, ela já tem a primeira legislação referente à propriedade industrial. Sim. Então, a abertura dos portos aos países amigos, segundo dia da família no Brasil, eles já fazem como uma forma de compensação econômico-financeira pela esquadra inglesa que veio protegendo, né, a esquadra portuguesa. Então, já fizeram essa, vamos dizer assim, autorização para que produtos que fossem patenteados na Inglaterra pudessem acessar o Brasil sem recolher nenhum tipo de impostos. Então já era uma liberação a questão dos direitos de propriedade intelectual e uma proteção específica para eles, para que eles pudessem usar aqui no Brasil essa proteção. Então, essa coisa de dizer que se trata de uma legislação nova, não. Ela não é nova, ela é bem antiga. Mas, bem, o que... Em outras bases. Em outras bases, sim. Tanto que a legislação de patentes que se cria depois, acho que uns 3 anos depois disso, já de novo protegendo inventos, só que atribuindo um tempo menor de proteção, atribuindo 14 anos de proteção. O que acontece? Como a professora Cristina falou antes, nós temos a Organização Mundial da Propriedade Industrial. Essa organização, ela nos orienta numa tentativa de harmonizar a legislação dos países
porque nós ainda adotamos legislações que são territoriais. Então, assim, diferentemente, por exemplo, da Comunidade Europeia, onde nós temos alguns regulamentos agora, e nós temos algumas diretivas, sendo a diferença que a diretiva ela tem que ser incorporada pela legislação nacional. E o que estava gerando algum tipo de conflito, porque algumas diretivas eram incorporadas, por exemplo, em português com maior rigor, na Alemanha com maior rigor, na Itália com menos rigor. Então, isso acabava causando algumas distorções. E o regulamento não, ele é o mesmo para todos os países. Então, aquela orientação ela deve ser adotada nos termos do que está determinado, sem nenhum tipo de interpretação por parte do país. Com relação ao que a Elisete estava falando, né, então, professora Elisete, com relação à proteção das marcas, nós adotamos no Brasil, na Lei 9.279/96, o first to file, o princípio do primeiro que registra. Então, o nosso artigo 133 determina que é titular do direito marcário aquela pessoa que solicita esse registro para o INPI. Essa solicitação de registro de marca, ela vai depender de alguns requisitos. Então, aqui no Brasil, o requisito é que esse sinal seja visualmente perceptível. Isso está sendo revisto, porque nós temos marcas não tradicionais, olfativas, gustativas, auditivas. Então, essas marcas estão agora, aos poucos, até em virtude da recepção de legislação exterior, também tendo que reconhecer a existência dessas marcas, né, aqui no Brasil. Assim, uma das primeiras que nós tivemos o reconhecimento foi a marca tridimensional, a Coca-Cola Contour, a garrafa da Coca-Cola, aquela de vidro. Né? Então, foi uma das primeiras marcas que nós tivemos que tinha um diferencial. Além disso, para além dessa proteção de marca, como a Elisete também disse, o que se protege no INPI? Então, eu vou ter a atribuição a um dono, a um titular de um direito, e dono mesmo, porque a nossa Constituição ela atribui a propriedade da marca. Ela fala em propriedade da marca. Então, estaremos diante de uma situação de, vamos dizer assim, proprietária, um título proprietário. E os tipos de marcas que nós vamos poder usar. Então, como a Elisete referia, pode ser um nome, pode ser uma marca mista e que aproxima nome e figuras. Nós podemos ter só figuras, nós podemos, então, são tipos que vão estar classificados ali. E, além disso, a identificação ainda na tabela de NICE, nós temos a classificação de produtos e serviços. Então, eu ainda vinculo essa marca a um produto ou a um serviço específico. Certo. O que significa que outras marcas... de segmento. Exato. O que significa que outras marcas poderão adotar o mesmo nome para outros produtos e serviços distintos, né, que não causem nenhum tipo de confusão. Por quê? Porque essa identidade da marca que a Cristina antes falava, ela vai vincular o consumidor e ela vai muitas vezes ser usada de forma enganosa por algumas empresas como uma forma, exatamente, como uma forma de concorrência parasitária. Professora, Cristina, temos então essa questão da regulação, Regulamento Geral de Proteção. O que isso implica em termos de novidade ou em termos de postura? Grandes alterações ou pequenos detalhes que foram simplesmente determinados para toda a comunidade europeia? Eu penso que a grande novidade é que nada é novo, pelo menos na Europa. Certo. Há 2 décadas que a Europa criou a sua diretiva, em 1995, e foi realmente a primeira grande proteção na Europa. Mas, entretanto, em 1981, no âmbito do Conselho da Europa, já se criou a Conferência 108, que era uma convenção, a Convenção 108, que pela primeira vez criou um instrumento vinculativo, em que seria perfeitamente possível a transmissão dos dados sem grandes obstáculos, mas não seria possível um tratamento desses mesmos dados de forma automática. Portanto, foi a primeira grande novidade. Diria que 81 traz, de facto, aí uma primeira nota. Depois, a Europa começa a sentir uma necessidade de proteger a dignidade da pessoa humana.
E começou a alimentar a ideia que a transmissão internacional dos dados, que hoje é fundamental para o desenvolvimento económico e da sociedade e para o crescimento do emprego, não é incompatível com a proteção da identidade de cada um de nós. E, portanto, eu tenho um carinho muito grande por esse percurso que foi feito pela União Europeia, que, de certa forma, num primeiro momento, como disse há minutos atrás a professora Thais Miller, de facto, nesse primeiro momento não foi possível harmonizar os diferentes sistemas jurídicos, e essa diretiva que tinha, de facto, vinha carregada de uma grande esperança, não foi possível harmonizar, e diferentes países encararam a diretiva com diferentes, num olhar completamente distinto. Uns transpuseram a diretiva, mas a própria lei não foi executada, outros não a transpuseram de forma correta e, portanto, 20 anos depois não conseguimos a uma só voz na Europa, mas pior do que isso é que não se conseguiu mobilizar o resto do mundo, como se pensou num primeiro momento que seria um fator crítico do sucesso. As pessoas adeririam a essa ideia da própria proteção da sua própria dignidade e com esse sentimento criaríamos uma cultura de dados. Isto era a visão em 95. Portugal criou a sua lei, a primeira lei em 98. Em boa verdade não posso dizer que não tenha cumprido os mínimos ao nível da transposição. A lei é bem acessível, mas havia um problema geral, que era um regime sancionatório muito facilitador. Ou seja, era mais fácil a empresa não aderir e incumprir, porque o valor, a coima a pagar, a multa a pagar, neste caso a coima, seria inocente e, portanto, valia a pena até transgredir. Portanto, não foi possível. Nem o cidadão admitiu a sua própria defesa da identidade como um fator crítico de sucesso. Eu vou ter a minha pessoa, vou ter a minha personalidade defendida, nem verdadeiramente as empresas sentiram necessidade de alterar os seus procedimentos. Passados 20 anos, direi em 2012, eu acompanhei este processo desde um primeiro momento. Em 2012, a União Europeia percebeu que era preciso criar um novo instrumento, mas um instrumento mais forte. E é assim que a diretiva dá lugar ao regulamento. O regulamento é um instrumento jurídico de direito secundário, portanto é um instrumento do direito europeu, mas que tem uma aplicação direta e imediata. Certo. Em 2016, portanto, 2012 a 2016, deram-se muitas negociações em Bruxelas, em Estrasburgo, também no Parlamento, e a certa altura, em 13, 14, eu própria assumi que não ia andar para a frente. Politicamente não havia, de facto, um interesse maior, porque vai implicar que as empresas olhem para os dados como um valor, um recurso da economia, mas vai exigir da empresa uma alteração de procedimentos e uma alteração técnica e tecnológica. Novos saberes, nova exigência, mais transparência, que só assim que se consegue transmitir a confiança, ligando naturalmente à marca, que é aqui fundamental. Essa é talvez o grande impacto. No nosso caso, quando olhamos para o mundo, para os países fora da União Europeia, qual é o elemento mais importante do nosso regulamento? Que é um regulamento com 11 capítulos, é um regulamento difícil, é um regulamento com 99 artigos, é um regulamento com 173 considerandos, ou seja, o que não se conseguiu transferir para o articulado ficou apenas pelos considerandos, portanto, intenções, e o que deixou aqui muitas janelas abertas. No mínimo deixou 70 janelas abertas, que nós juristas designamos de cláusulas abertas. E quais são os perigos? Os perigos é que, mais uma vez, este regulamento não é verdadeiramente um regulamento que se adeque imediatamente e se aplique imediatamente, porque essas janelinhas abertas vão permitir que os diferentes legisladores nacionais façam, de facto, pequenas, grandes alterações e interpretações que possam levar, não de imediato, ao que se pretende, que é uma harmonização. Mas o regulamento, que eu tenho muita estima por ele, pela força que traduz na importância da salvaguarda da personalidade e da pessoa, eu diria que tem para o mundo externo um capítulo fundamental, que é o capítulo 5º. E qual é a importância para as empresas externas à Europa?
Primeiro, vamos valorizar o que já a diretiva tinha valorizado, ou seja, reconhecer mutuamente que as empresas fora da União Europeia também podem adaptar o regulamento ou adequar à sua legislação, de modo a poderem usufruir do mesmo tratamento que as empresas europeias. E, portanto, estamos a ver já aqui uma vantagem competitiva das empresas que estão fora da Europa. O que é necessário fazer? Em primeiro lugar, é necessário que o país onde essas empresas têm as suas sedes possam aderir a uma proteção através da lei. O regulamento não obriga em cada setor da sociedade possa ser enquadrado por uma legislação, é uma única lei, e essa lei vai, de certa forma, demonstrar que consegue, essa lei vai demonstrar que consegue proteger o cidadão tal como o regulamento protege na Europa. Sim. Portanto, é um dado fundamental. Portanto, essas empresas acabam por beneficiar desse mútuo reconhecimento. E isto acontece através de um processo que se chama uma decisão de adequação. Okay. Quem é que concorre para essa decisão de adequação? Todo o país. Vamos aqui tomar como exemplo o Brasil. O Brasil... Doutora, nós vamos fazer um intervalinho, até porque já fechamos o bloco, já continuamos a sua ideia, e para a professora Thaís também se recuperar da sua tosse aqui, já retornamos. Terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre proteção de dados pessoais, que a professora Cristina estava nos passando aqui sobre essa não novidade, mas a mudança de uma diretiva para um regulamento, e aí sim do tratamento dessa questão da proteção que as empresas devem ter com os dados pessoais. Por favor, continuamos na sua ideia. Dizer ainda que há uma novidade, e a novidade foi a aprovação no dia 14 de agosto, da aprovação da Lei de Proteção de Dados brasileira. É evidente que o Brasil já protegia os seus dados em vários diplomas, é exemplo da Argentina, da Colômbia, do México, mas é exemplo de outros países, os próprios Estados Unidos não têm uma lei geral de proteção de dados. Então a pergunta que se faz é como é que vamos nos relacionar com o resto do mundo? Porque o regulamento só é realmente valioso se puder abrir as portas ao resto do mundo. Como é que vamos compartilhar? Porque quando olhamos para os dados, o dado é um recurso, assim como os serviços, assim como os bens, como os capitais transitam internacionalmente, os dados também são de facto um valor que vão transitar internacionalmente. O que é necessário? Mais uma vez, o nosso regulamento abriu de facto essas oportunidades, mas é uma oportunidade que já vinha da diretiva, que é no fundo conferir reconhecimento mútuo através de uma decisão de adequação que é dada pela Comissão Europeia, depois de um parecer do Comitê Europeu da Proteção de Dados e depois de uma avaliação, muitas vezes, muito rigorosa do Parlamento Europeu e Conselho e, muitas vezes, do próprio Tribunal de Justiça da União Europeia, que pode ou não concordar com a decisão da União Europeia. E em que é que incide a decisão da Comissão? A decisão da Comissão Europeia incide sobre uma avaliação global do sistema jurídico de um determinado país. Não é por não ter uma lei geral de proteção de dados que não protege os seus dados. E não é por ter uma lei geral de proteção de dados que tem a sua proteção, a proteção das pessoas protegida. E eu gostaria de chamar a atenção que quando falo de dados, estou a falar de dados pessoais. E, portanto, é essa a preocupação. Não é os dados administrativos de uma empresa. Sim. Uma empresa pode gerir dados administrativos e vai geri-los como geria até aqui. Vai gerir a sua informação comercial como geria até aqui, com o seu segredo comercial, com o seu segredo industrial. Nada mudou. O que mudou é a proteção dos dados pessoais, dos dados que podem identificar uma determinada pessoa. Claro. E que até aqui, por não haver uma cultura de dados, nem a própria pessoa tinha conhecimento da importância da disponibilização que muitas vezes eu fazia de forma muito livre.
A pessoa não sabia o que estava a fazer muitas vezes, não tinha essa sensibilidade. E agora há um regulamento que vem dizer a pessoa precisa proteger. E, portanto, isto não é incompatível com a transferência de dados. Antes, pelo contrário, é transferir os dados com maior confiança. E é essa confiança que se transfere para a empresa como um valor. E, portanto, há realmente um valor nesse desenvolvimento digital, que é, no fundo, a empresa dizer: eu tenho procedimentos internos que fazem, no fundo, que vão proteger a minha instituição, a minha empresa. Os consumidores, os meus parceiros comerciais, os fornecedores vão fazer parte desta economia de dados e vão saber que eu protejo. Portanto, essa decisão de adequação é exigente, muito exigente. O primeiro país da América Latina foi o Uruguai. A Comissão Europeia, quando olha para um país, olha para a importância comercial desse país, olha muitas vezes para esse país como um modelo, foi o que aconteceu com o Uruguai. O Uruguai foi um país que pela primeira vez protegeu e apresentou o seu interesse à própria Comissão Europeia de aderir e, portanto, foi um processo relativamente rápido, mas não costuma ser assim. Portanto, o Brasil, com esta Lei Geral de Proteção de Dados, habilitou-se a ser ela própria a dizer à Comissão Europeia: quero uma avaliação, e essa avaliação produz naturalmente um reconhecimento mútuo. As minhas empresas vão ser reconhecidas no exterior como a empresa europeia é neste momento e, portanto, é um fator muito positivo que eu considero que esta lei vem oferecer. Agora, relativamente aos fatores que levaram a muitos países produzirem a sua lei, que neste momento já são 127 países, muitos países renovaram, alteraram, aprofundaram os seus textos jurídicos para se aproximar ao regulamento, que é muito exigente. Portanto, é um regulamento que pela primeira vez atribui ou cria um sistema sancionatório muito exigente. A empresa, nas transferências internacionais, se não cumprirem com a lei de proteção de dados, neste caso a Lei Geral do Brasil, ou se uma empresa europeia não cumprir o regulamento, está provavelmente bem colocado para pagar 20 milhões de euros ou 4% do seu melhor ano de exercício. E se for uma multinacional, é o 4% de toda a atividade da empresa no seu melhor ano de exercício. Portanto, é muito custoso, é um valor e tanto. Professora Elisete, por favor, eu queria um pouquinho do seu olhar sobre como é que estamos nessa transição. Essa lei brasileira se aproxima e o que nós precisamos ainda evoluir? Bom, o que a professora colocou aqui é muito sério para as empresas, para as marcas, né? Imagina você 4% do teu valor do melhor exercício, ou então no Brasil acho que ficou em 50 milhões, se eu não me engano, né? 50 milhões como multa, né? Se você não cumprir a lei, você vai pagar isto, né? E mesmo que o Brasil não tivesse sancionado essa lei, quer dizer, não estivesse valendo essa lei para nós, ainda assim nós estaríamos sob a lei da Comunidade Europeia. Por quê? Se a gente vamos pensar assim, o nosso empresário aqui do Vale do Taquari, é tão longe, não preciso levar em consideração isso, né? Para ver a importância de nós estarmos trazendo a professora Cristina para discutir isso, né? Então, não é tão longe. Qualquer empresa que tem um e-commerce que vende um item para alguém da comunidade, lá de Portugal, lá da Espanha, da Comunidade Europeia, está sob a legislação deles e vai sofrer a mesma penalidade caso não esteja de acordo com a lei. Então, quer dizer, 4% do melhor faturamento, né, da melhor receita, ou 20 milhões de euros, 50 milhões de reais, acaba com qualquer empresa, né? Ainda mais aqui no Vale. Então, por isso que, em primeiro lugar, agora é lei. Não tem volta, né? É preciso obedecer. E era necessário, porque do jeito que estavam tratando os nossos dados, a gente sabe, né? Faz uma ação qualquer, de repente a gente começa a receber 1000 telefonemas. Como esses dados foram parar lá? Né? Então, quer dizer, era necessário. Sim. Né? Então, a lei vai ter que ser obedecida. E como é que se pode trazer isso como estratégia para a marca? Né?
A marca, o melhor da marca é justamente essa confiabilidade. Então, enquanto os outros ainda estão pensando em fazer ou nem sabem que ela existe, aquelas marcas que estão mais avançadas, mais atentas, né, usa isso como estratégia, mostrando que, olha, eu cuido dos dados, eu protejo os dados pessoais, pode vir comigo que eu sou confiável, né? Então, isso já é mais uma vantagem, né? Claro. Inclusive, eu recebi um e-mail, por exemplo, do IAD, né, semana passada, e já tinha no e-mail lá, né, em razão da lei tal, tem que clicar aqui para permitir. Então, quer dizer, você vai tomar conhecimento de tudo isso e só vou receber de novo o e-mail dele se eu permitir. Senão, eu nem recebo mais. Professora Thaís, isso é um olhar um pouco diferente sobre os direitos individuais, né? Então, aqui no Brasil a gente teve a nossa primeira legislação que tratava princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, com o Marco Civil da Internet, a Lei número 12.965, de 2014. O que acontece? Esse repensar é a apropriação por parte dos direitos, na verdade, aqui de personalidade. Porque o que estava acontecendo é que os nossos direitos de personalidade acabavam por ser violados em virtude desse mau uso na recolha e no tratamento dos dados. Né? Então, para evitar esse tipo de coisa, nós tivemos então a aprovação no dia 15, agora de agosto, a transformação do PL na Lei 13.709 de 2018, que, na verdade, o sancionamento foi no dia 14 e a publicação no Diário da União foi no dia seguinte. Entra em vigor aqui no Brasil em 18 meses. Então, as empresas que, de algum modo, recolhem e tratam dados pessoais terão que ter essa comunicação e transparência, como a professora Cristina antes falava, sobre qual é o tipo de uso que eles vão fazer desses dados que a gente está fornecendo. Porque todos nós compramos pela internet, todos nós acessamos redes sociais. Então, esse acesso, cadastro, todos os nossos dados. Exato. Então, esses dados que nós fornecemos, qual é a finalidade do uso? E até onde eu quero autorizar? Porque a nossa legislação hoje permite que eu possa alterar e que eu possa não autorizar o uso desses meus dados. Por exemplo, todo mundo aqui já pesquisou alguma viagem. No outro dia, a gente abre o computador, aquela viagem está lá. Diminuíram as passagens para tal lugar, que é o lugar exatamente que tu estava olhando. Então, esse tipo de tratamento vai ser, e que em Portugal já se fazia, né? Então a gente já tinha, por exemplo, vários sites que a gente acessava, já informavam que o tratamento, que os dados não seriam fornecidos. Obviamente, o fornecimento desses dados, ele tem um valor econômico altíssimo, porque eu consigo rastrear qual é o consumidor, qual é a idade do consumidor, qual é o estilo de vida, o interesse. E economicamente isso é importantíssimo. Né? Fundamental. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que permitir que essa pessoa preserve a individualidade, porque tem coisas que eu não quero dividir com ninguém. Então, para permitir que o fornecedor desses dados, o titular desses dados, possa escolher o que ele quer fornecer de dados que são deles, dados privados. Então, o quanto ele quer que esses dados sejam explorados. Fechamos o terceiro bloco. No quarto bloco eu quero ouvir mais algumas ideias da professora e também entender o que é que nós estamos fazendo aqui na Univates, a questão do gerenciamento de marcas que nós temos em parceria com a CIL, o nosso curso de pós-graduação, para que a gente entenda um pouquinho e compartilhe aí com o nosso telespectador quais são as oportunidades e possibilidades dentro desse conceito. Já voltamos.
quarto e último bloco, o programa Centros de hoje falando sobre proteção de dados pessoais dentro da regulação e dentro do conceito aí de marcas, branding, business e o gerenciamento que as grandes empresas, ou que as empresas, não só as grandes, fazem a respeito dos seus dados pessoais. A professora Cristina estava querendo ainda salientar, pontuar alguns aspectos importantes. E depois eu vou pedir para a professora Elisete e a professora Thaís para nos relatarem quais são os momentos ou quais são as oportunidades que esses temas hoje estão sendo ofertados tanto na Univates quanto na CIO, na nossa comunidade local, para que a gente também possa estar desenvolvendo essa ideia. Por favor, professora. Em primeiro lugar, felicitar o legislador porque tornou a Lei Geral da Proteção de Dados brasileira muito clara. Mais clara que o próprio regulamento. Por favor, só um pouquinho. E o mais importante será passar a mensagem que o consentimento do cidadão tem de ser informado. Certo. É também necessário que cada instituição atribua ao encarregado, que irá atribuir uma função a um encarregado de proteção de dados, e esse encarregado tem de ser responsável por todo o tratamento dessa informação. É também alguém que irá relatar a uma autoridade central do Brasil, também em cada um dos países da Europa, irá relatar quando algo seja incumprido do ponto de vista da verdadeira proteção. Nomeadamente, enviar para um cliente uma informação que pertence a outro. Dá direito imediatamente ao encarregado de educação comunicar à autoridade central que houve de facto esse incidente. Porque se não o fizer, é naturalmente o caminho para os 20 milhões. Ou seja, há aqui um conjunto de atos que têm de ser incorporados na empresa. Há novos procedimentos. Certo. Toda, como disse a professora Elisete, o IAD, que é uma faculdade da Universidade Europeia de Lisboa, ligada às artes, toda a universidade já adotou os procedimentos e é por isso que os contactos e as comunicações são, em primeiro lugar, num primeiro segundo, pedir o consentimento para continuar esta comunicação. Portanto, de uma maneira simples, dizer que há um conjunto de procedimentos a adotar para defender os direitos do consumidor, que talvez aquele direito que hoje se apresente como um direito mais difícil será o direito ao esquecimento e é também o direito à portabilidade dos dados. Nós temos o direito de passar de um operador para um outro operador os nossos dados. Temos que naturalmente consentir essa portabilidade, podemos naturalmente fazer uso dessa possibilidade e dessa faculdade que a legislação hoje nos permite. Portanto, há realmente um trabalho a fazer, um trabalho talvez de consultoria das próprias empresas, criar novas formas de comunicação, novos procedimentos, adaptar naturalmente ao regulamento e à Lei Geral de Proteção de Dados, neste caso do Brasil, dizer também que a proteção de dados é uma realidade dinâmica e o facto de um país ter adotado a Lei Geral de Proteção de Dados não significa que não tenha que fazer um exame, mesmo após a atribuição do reconhecimento mútuo, há um exame de 4 em 4 anos e há naturalmente uma possibilidade de obter também, por parte das empresas, outros instrumentos que vão facilitar a sua entrada no mercado internacional, nomeadamente a criação de normas restritivas nos contratos, criar contratos tipo entre empresas. Portanto, um país como o Brasil, que ainda não vê o seu reconhecimento mútuo efetivo, as empresas brasileiras a partir de agora podem contratar com todas as empresas na Europa e nos países onde já observam a proteção de dados através da inclusão de cláusulas tipo nos diferentes contratos. Ou seja, não é um processo que coloca as empresas brasileiras de parte só porque o Brasil ainda não conseguiu o reconhecimento mútuo. Sim. Continuam visto. Gostei muito da sua expressão, o direito ao esquecimento. Exato. Quer dizer, hoje em dia é muito raro isso. Né? Ontem até eu falava com os meus alunos, né? O direito ao esquecimento faz parte do direito de liberdade, que é um direito fundamental previsto na nossa Constituição, no artigo 5º. Certo. Né? E o que acontece? Essas gravações que a gente tem de todos os lugares que a gente vai, os acessos que a gente faz, os registros que a gente deixa, né, ou rastros que a gente deixa, acabam ficando marcados.
né? Tanto que hoje nós temos várias expressões novas de situações que estão sendo criadas desses rastros que são deixados. Um que está em moda agora é o tal do sexting, né? Que são a troca de mensagens de cunho mais erótico, né? Mensagens, imagens, enfim. E o quanto isso pode deixar rastro, né? De quem são as pessoas que estão emitindo. E se isso cair na rede, né? Então, o dano que isso pode causar, a extensão desse dano, porque o que vai acontecer é que, tendo caído na rede, qualquer pessoa que possa ter feito esse acesso, essa cópia, poderá de novo jogar na rede. Então, a pessoa acaba não tendo essa condição. Claro. Exatamente. Só para fins de esclarecimento, a legislação brasileira, então, que foi promulgada na semana passada, nós temos 18 meses para que as empresas façam a adequação. 18 meses para a implementação. Então, a única coisa que foi vetada foi a criação de uma agência nacional de controle. Então, foi o único veto do presidente com relação a essa legislação. Todos os outros artigos estão rígidos, quer dizer, se mantêm e obrigam, então, as empresas a fazer, primeiro, essa criação de setor responsável pelo tratamento dos dados. Então, não se vai usar 4, 5 setores diluídos para tratar os dados. Os dados serão concentrados em tal setor. Esse setor tem que ter a informação de todos os dados. Do início da recolha até o tratamento final. Perfeito. E se houver algum tipo de vazamento de dados, também terá que informar, inclusive, a pessoa que teve o dado vazado. Né? Que essa pessoa tem o direito de saber, né, o que aconteceu com o seu dado, o uso que foi dado para o seu dado. Professora Elisete, por favor, nos relate um pouquinho sobre em que pé estamos nas nossas relações, ações que estão acontecendo aqui dentro da Univates, em parceria com a CIL, quem se interessar pelo tema, a quem procura, o nosso curso de pós-graduação. Bom, esse item é um item maravilhoso, né? O nosso curso de pós-graduação que está entrando na 5ª edição, Sandro, e a nossa quarta edição nem terminou, vai até dezembro. Mas em função das solicitações, então a reitoria autorizou a gente oferecer. Está aberto as inscrições? Começou a semana passada, então quer dizer, está novinho e a gente já quer iniciar, se possível, né, as aulas dia 30 de agosto. Então, 3, 2, 1 e vamos. Por quê? Porque justamente o que esse curso nos proporciona é essa interação com os nossos professores internacionais, e cada um que vem traz na sua bagagem resultados de pesquisas novíssimas que nem foram para os livros ou para artigos, né? E que estão discutindo com os nossos alunos, nossos estudantes, né? E estes, por sua vez, normalmente estão vinculados a alguma empresa, né? Algum setor público ou privado, e de fato colocam em ação aquilo que os professores trazem, né? E mais ainda, esses professores são no mercado, então tem um diálogo muito bom. Além do curso específico, por exemplo, a gente tem uma aula, a primeira aula de cada professor é aberta, né? E convidamos empresários, convidamos outras pessoas, porque justamente para trazer à discussão a questão da gestão da marca e do negócio, porque marca é negócio, né? Então, como é que se dá isso? Então, a gente faz isso, específico do curso, e temos outros co-branding, né? Por exemplo, com a CIL a gente tem um co-branding maravilhoso, que eles nos apoiam muito, né? E, inclusive, agora a gente tem um núcleo de marcas da CIL, que uma vez por mês a gente se reúne para estar discutindo a respeito das nossas marcas do Vale do Taquari, né? Então, tem sido muito produtivo, o próprio núcleo tem trazido várias palestrantes, etc., além das nossas reuniões, né, mensais, e também proporcionado visita aos que participam do núcleo para a gente conhecer as nossas empresas, né? Então, a professora Cristina participou na semana passada, dia 22, com esse tema que é novidade, né? Porque, imagina, a lei foi assinada num dia, no outro dia a professora Cristina já estava trazendo para os empresários, né, justamente o alcance delas, as consequências. Tipo assim, o que está acontecendo. Então, o curso proporciona isso para a comunidade geral, né, digamos assim, para os empresários em especial,
né? E para os nossos estudantes mais ainda, né? Porque além das nossas aulas com esses professores, ainda temos muitas saídas de campo, né? E com visitas técnicas, né? E também nós temos uma disciplina, que é o Brand Tour, que os próprios participantes daquela turma, né, daquela edição, escolhem para onde vão. A gente já foi para Portugal, a gente já foi 3 vezes para o Chile, né, porque o curso já vem desde 2013, né, então já faz tempo, né, e tem trazido inúmeros benefícios, tanto pessoais quanto profissionais, para todos os envolvidos, assim. Então a gente fica muito feliz de estar podendo oferecer essa 5ª edição, que é uma continuidade desse trabalho que vem sendo feito, né? E reunindo todos esses grandes nomes, né, na área do branding. Perfeito. Então, inscrições abertas para o curso de pós-graduação, quem tiver interesse. Quem participa da CIL ou queira se aproximar da CIL, temos lá um núcleo que trata do assunto e pode participar das discussões. E temos disciplinas que tratam do tema aqui também nos nossos cursos de graduação, né? Sim, e aí esse tema normalmente vai para a professora Thaís, né, que é lá da área do direito, e sempre tem vários eventos também, né, Thaís? A gente atua pelo RM, Escritório de Relações com o Mercado, então numa relação mais direta tanto com os nossos pesquisadores quanto com as incubadas aqui da casa, né? Para além disso, nós temos então disciplinas que são oferecidas. Nós temos a disciplina de Direitos Intelectuais e Conexos, oferecida no curso de Direito da Univates. Essa disciplina ela pode ser cursada por outros alunos de outras áreas também, não é? E para além dessa disciplina, nós temos disciplinas, por exemplo, de Ética e Legislação no Design, que também trabalha o tema, disciplinas no pessoal, com a arquitetura, que também trabalha a questão de legislação, então onde eles também abordam o tema, em razão da necessidade de que o autor, ou a pessoa que desenvolve aquele trabalho, tenha reconhecido o seu direito e a proteção adequada para esse direito, que tem um valor econômico muito grande. Perfeito. Né? Então, por essa razão. Sim. Pois não. E, Sandro, nós temos uma novidade nessa 5ª edição do Brand Business, que é a disciplina de proteção da marca, que vai ser, então, compartilhada com as 2 professoras. Certo, né? certo. Então, tanto a professora Thaís quanto a professora Cristina, elas vão compartilhar essa disciplina, porque antes a professora Thaís sempre vinha ministrando ela, porque nós queremos dar esse olhar internacional, né? Então a professora, aproveitando todo esse conhecimento, ela traz toda essa novidade, toda esse olhar das marcas internacionalmente, né? A professora Thaís já fazia isso muito bem, mas nada melhor do que a gente ter a nossa convidada que aceitou gentilmente estar conosco, e já agradecemos. Pois não, perfeito. Eu agradeço às 3, muito obrigado pelas informações, são informações importantes para todo gestor, para todas as marcas, para todas as empresas. Temos aí muitos espaços onde a gente pode estar se inteirando desses temas. Obrigado pela presença de vocês, o tema está sempre em constante ebulição e faremos outros programas, teremos sempre espaço para estar discutindo as novidades aí. E agradecemos a você que nos acompanhou no Programa Centros de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui, Programa Centros TV Univates. Até lá!